Bom dia. Muito bem. Bom, pessoal, primeiramente obrigado aí, um agradecimento especial em nome da Metso pelo convite para esse evento. Agradecemos aí ao GAS e à Abrefem por esse convite. Com grande satisfação que a gente aceita e a gente fez questão de participar e estar aqui com vocês para bater esse papo hoje sobre o processamento de minério aí para gerar remineralizadores, né? Bom, gente, então, o meu objetivo aqui é falar um pouquinho para vocês e mostrar como que hoje as empresas de mineração estão atuando nesse mercado de processamento para remineralizadores, tá? Vou tentar ser bem sucinto nas explicações, eu não vou entrar tanto na parte muito técnica dos equipamentos. Imagino que o pessoal que está aqui hoje é mais voltado para o próprio agro mesmo, mas se tiver algum produtor de rochas, né, obviamente, vai entender bem do que eu estou falando, e eu não sei como vai ser a questão de perguntas ou não, mas dependendo de como for, a gente pode até fazer essa dinâmica. Vamos lá. Bom, uma breve introdução. Eu estou na Metso há 19 anos, sou engenheiro de produção de formação, mas desde estagiário na Metso, então toda a minha experiência com produção foi na produção de brita, na produção de rochas, né? E aí dentro da Metso passei por várias áreas, desde a parte de engenharia de orçamentos, ou seja, a parte técnica de aplicação e definição dos equipamentos, e hoje sou responsável pelo atendimento técnico comercial na região norte, Mato Grosso do Sul e o estado do Maranhão. Falando um pouco da Metso, para quem não conhece, a Metso é uma empresa com a matriz na Finlândia. Ela no Brasil tem mais de 100 anos, nós completamos o nosso centenário no Brasil em 2019. No ano de 2022, o grupo auferiu vendas na ordem de 5,3 bilhões de euros. Estamos presentes em mais de 45 países, com aproximadamente 16 mil colaboradores espalhados por todos esses países. Temos mais de 90 nacionalidades diferentes nesses 16 mil funcionários, né? E temos 30 locais do grupo, sites com desenvolvimento em pesquisa e desenvolvimento, testes de laboratório, ou seja, é uma empresa que investe muito no desenvolvimento junto com o produtor. Todas as soluções que a gente oferece, elas são muito testadas antes, muito estressadas ao extremo para saber se ela é viável mesmo ou não. Então isso está dentro do DNA da empresa, é uma prática comum nossa, tá? Deixa eu facilitar agora para o lado de lá. Bom, a Metso é uma empresa que gosta muito de estar próximo dos seus clientes e dos produtores, de ouvir muito o que o mercado tem a dizer, né? E aí o cenário que a gente encontra hoje a nível global é um cenário com a busca por soluções sustentáveis e a diminuição do impacto na questão ambiental é muito forte. Então a Metso ela tem dentro da cultura dela o conceito de Planet Positive, que é um selo que é dado às soluções que elas, para receber essa classificação, elas têm que ter alta eficiência energética, alta eficiência na emissão de carbono. Ela tem que ser otimizada com o consumo de água e outros insumos, né? Gerar menos poluição, menor pegada ambiental, né? E a Metso hoje já tem mais de 100 produtos no seu portfólio que atendem a esses critérios e recebe o selo de Planet Positive, tá? E hoje a Metso tem o compromisso de que 100% dos projetos que vão para a P&D, que vão para a área de desenvolvimento, eles têm compromisso com metas de sustentabilidade. Bom, agora entrando direto ao ponto, né? Basicamente, a gente tem atividade no Brasil inteiro, América do Sul inteira, mas basicamente no Brasil a gente tem grande ocorrência de rochas para fins de agricultura com essas características aqui, com essas nomenclaturas. A maior delas sendo o basalto. A maior delas sendo o basalto, que dessas aqui é a mais difícil de processar, aqui é mais dura, e é a mais abundante também. Então, a maior parte dos projetos que a gente vê nascendo hoje para remineralização são de basalto. Mas tivemos há poucos anos aí a grata surpresa de áreas de jazida de granito, por exemplo, com altos teores e com viabilidade econômica para a geração de remineralizadores também. Tá? Bom, olhando para a questão da resolução de 2016, né? Quando a gente fala nos insumos de rocha para remineralização, a gente foca basicamente no filler e no pó, atendendo a curva granulométrica especificada aqui hoje pela BNT, né? Pela resolução do mapa, com essas malhas pela BNT. Então a gente fala no filler, o material 100% passante em 0,3 milímetro, ou seja, uma fração muito fina, quase um talco.
E no pó de rocha, para remineralizador, seguindo essa curva nesses 3 pontos aqui, com destaque a curva no passante em 0,3, onde é solicitado um mínimo de 50%. Como a maior parte dos projetos hoje é referente ao basalto, é a rocha mais difícil, esse ponto é um ponto bem crítico da curva para a gente atender. Então, essa exigência faz com que a gente tenha um processo que ele acabe sendo um pouco mais difícil de trabalhar, mas a tecnologia nos ajudou a superar essas dificuldades e hoje a gente tem um processo desenhado que é bem eficiente nessa geração aqui, como eu vou mostrar mais para frente. Tem um delayzinho aqui, né? Então, como que é o cenário, em que ponto que a gente enxerga hoje, olhando para os nossos clientes? Inicialmente, falava-se para você ter um aproveitamento, uma geração pequena do remineralizador, aproveitando uma estrutura já existente, olhando possivelmente para um rejeito, a gente falou em termos de rejeito, né, mas um subproduto da geração de agregados, que acabava sobrando, não tinha a mesma demanda que outros produtos da produção de brita. Então, esse material estava lá, com pouca procura, pouco giro de venda, e aí investia-se um pouquinho, ou basicamente adaptava o que já existia para você poder gerar esse material sem grandes investimentos, né? Esse seria o primeiro passo. Isso aí eu estou falando do início de 2010, por aí, onde a gente começou a ouvir falar de alguma coisa de processamento, 2010, 2012, 2013, no início da última década aí. Depois disso, a gente já começou a ter situações em que o produtor já estava colocando esse material no mercado, já tinha entendido os benefícios desse material e já falava em aumentar a produção, em gerar mais capacidade, gerar mais volume para disponibilizar ao mercado. Então, a partir daí, já começa a se falar um pouco mais em investimento. E hoje eu diria que a gente está nessa terceira etapa, que são novas plantas, procura por novas plantas já nascendo com esse foco e esse olhar para o remineralizador. Então, basicamente, esses projetos todos estão focados no pó e no filler, e sempre pensando no melhor relação de custo operacional em termos de consumo de energia e peças de desgaste. Agora eu vou inverter. Bom, então, como começou esse processamento lá atrás, né? Você tinha processos em operações que trabalhavam com água, ou seja, processamento por via úmida, e gerava-se o remineralizador a partir da captação de sólidos da água de rejeito do processo. Então, você ia lá, numa tentativa de melhorar a questão do uso de água, você gerava um sólido que descobriu-se que era um produto muito valioso para a agricultura. E falava-se aí nesse tipo de aplicação com material abaixo de 0,3. E o pessoal que simplesmente pegava lá o pó de rocha, o pó de pedra, né, o pó de brita, que não estava sendo usado no concreto e no asfalto, e transformando isso com um peneiramento simples, a seco, em finos para a agricultura e uma areia ali mais qualificada, sem tanto teor de fino, para uso em concreto e construção civil. E aí buscava essa certificação desses minérios e entregava isso para o mercado. Olhando para esse tipo de cenário, o equipamento que a gente poderia sugerir para um cenário como esse seriam as peneiras de alta frequência, uma forma de você melhorar essa condição nessa fase inicial. A peneira de alta frequência ela vai ter uma eficiência de peneiramento melhor nessas frações muito finas, que é o que se exige do remineralizador. Sempre a seco, tá? Aqui solução a seco. Depois, num próximo momento, quando se investe em moagem para gerar o remineralizador, você pode ter uma moagem em circuito fechado, com uma peneira de classificação, como aquela que eu acabei de mostrar, onde você gera um material fino, gera um material granulado, que vai ser usado mais para a construção civil, para concreto e asfalto, e trabalha esse circuito fechado. Então, você faz uma produção simultânea do remineralizador com um agregado para a construção civil. Ou, dependendo da demanda, você pode processar tudo e transformar no material fino para a agricultura. E em situações em que você trabalha com tecnologias de moagem que já geram para você o produto final na granulometria que você precisa, ou próximo dela, em circuito aberto. Ou seja, não tem uma peneira para fazer esse fechamento de circuito. Seriam, por exemplo, os moinhos de martelo, que já tem aquela grelha embaixo, que já reduz e já gera o material dentro da abertura que você especifica nessa grelha. Então tá. Então, pensando numa produção, no terceiro estágio que nós conversamos, numa produção específica para geração de remineralizador. Uma linha de moagem exclusiva, com alta eficiência, com alta produtividade. Então a gente começa a avançar em situações em que eu tenho o meu agromineral, a minha rocha, eu já conheço as características de dureza e abrasividade dela, que são as principais grandezas que eu tenho que ter para poder saber como eu vou processar esse minério.
Aqui no caso a gente não fala em teor químico, isso aí já foi superado atrás. Aqui a gente está falando da análise física do minério mesmo, tá? Vou definir qual o produto que eu quero, se é o pó, se é o filler. Com isso, eu já vou poder ter um desenho de um processo, uma rota de processo, com base nessas características que a gente já identificou. Vou poder estimar a relação de custo operacional, que é muito importante. Vou poder saber qual é o valor comercial desse minério que eu vou gerar, desse remineralizador. E aí, com isso, fechar a conta em relação o valor que eu vou investir versus o lucro que eu espero dessa operação, tá? Bom, então hoje, quando a gente fala em processamento do remineralizador, a gente tem uma gama de equipamentos e tecnologias disponíveis no mercado. Então aqui a gente fez uma listinha, montou de cima para baixo, entre o valor que você vai investir no equipamento, e você começa lá atrás com os britadores de martelos, né, os moinhos de martelos, impactores. Você vem descendo para os VSIs, que são os moinhos autógenos de eixo vertical. Da Metso é o Barmac, que é o nome mais comum. Os britadores cônicos, que todas as pedreiras vão ter, algumas etapas de britagem com britador cônico dentro da planta, e depois outras alternativas. Então, em termos de OPEX, de CAPEX, de investimento, a gente começa do mais barato aqui em cima e vem descendo. Quando a gente olha para o custo operacional, essa linha se inverte. Eu vejo que os equipamentos que são mais baratos para eu comprar, para eu investir, são os que vão me exigir muito mais dinheiro lá na frente para operar. Então, chega ao ponto da gente ter o uso dessas 3 primeiras tecnologias quase que inviabilizado por conta do custo operacional. Os moinhos de martelos, os britadores de impacto vão sofrer muito com a abrasividade do minério. E também um pouco com a dureza, mas a abrasividade vai ser o maior vilão. Os britadores cônicos, os VSI, eles vão ter um problema de você, além da abrasividade, você trabalhar com frações muito finas. E ele é um tipo de tecnologia que precisa... Ele trabalha como um jateamento da pedra. Então, eu preciso que a pedra tenha uma certa granulometria para ela ter energia suficiente para se quebrar. Se ela não tem essa energia, se ela não tem esse tamanho, ela não quebra, ela fica jateando, ela fica lixando uma na outra. Eu tenho esse atrito e eu gero fino por atrito. É uma forma muito lenta e pouco eficiente em termos de energia. E aí, com isso, também a gente começa a inviabilizar para essas granulometrias que o remineralizador exige. Os britadores cônicos também têm a sua parcela de utilização, mas eles são muito sensíveis a parcelas muito finas dentro da câmara de britagem. Então, também vão ter uma eficiência de produção reduzida e um custo operacional acentuado por conta disso. Então, com isso, o que sobra para a gente são as soluções de HPGR, que são os moinhos de rolos, e o moinho de bolas também é uma alternativa também. Só que o moinho de bola ele vai fazer um material bastante fino, e o CAPEX para um moinho de bolas hoje é muito grande também. Tudo isso circuito fechado, lógico, né? Então, hoje a gente tem 2 tecnologias que sobram como alternativa para gerar esse material dentro das especificações. Os moinhos de bola, que vão ser eficientes para fazer esse material bem fino, eles já geram naturalmente um material muito fino, não necessariamente o pó para remineralizador, mas mais o foco no filler, com um custo de aquisição bem elevado, um custo operacional moderado aí para o volume que ele vai processar. Aqui sai um pouco do quadro a informação, mas a curva típica de saída de um moinho de bola, a gente está falando de 80% a 100% passante em 0,3 milímetros, ou seja, eu praticamente não tenho a parcela grossa do remineralizador, estou olhando só para o filler, basicamente. E os HPGR, eles vêm a ser a solução que atende de maneira eficiente a produção do pó para a agricultura dentro da curva especificada. Então, a gente consegue em torno de 100% ou próximo disso passante em 0,84 e acima de 50% passante em 0,3, ou seja, eu estou atendendo a curva granulométrica exigida pela norma com essa tecnologia aqui. Bom, mas o que é um HPGR? O que é um britador de rolo, né? Aqui a gente consegue ver as várias tecnologias usadas hoje na mineração, no processamento de rochas. Desde o início, quando você faz a detonação do maciço de rocha ou a exploração inicial, você vem aqui com algumas tecnologias e elas vão caminhando conforme eu quero exigir mais produção de finos. Então, as etapas iniciais com pedras grandes, eu começo com as tecnologias dos giratórios, os britadores de mandíbula. Os cones e os impactores têm sua função também nessa etapa do processo. E a partir dos finos abaixo de 10 milímetros, eu começo a ter outras tecnologias que vão se enquadrando melhor nesse nível de exigência de redução. E o HPGR, né, no caso da Metso é o HRC,
ele está nessa faixa aqui, junto com outros tipos de moinhos aqui, tá? Então, qual que é a carinha desse equipamento? Com o que ele se parece, né? Deixa eu voltar um aqui que pulou. Bom, ele é um britador de alta pressão, ele funciona com o conceito do quebra-nozes. Ele tem 2 eixos que vão girar de forma concêntrica e comprimir esse material. Um desses eixos ele está fixo e o outro eixo ele está pivotado. Então eu tenho um efeito daquele quebra-nozes em cima da partícula. Eu tenho um alto poder de esmagamento e com isso eu gero o afinamento da rocha dentro da especificação que eu preciso. Tá? É uma máquina aqui, no caso, de 300 cavalos de potência. Eu consigo chegar a produções finais, aí, dependendo das características da rocha, de até 60 toneladas-hora de produto acabado, do remineralizador pronto, né, em circuito fechado com uma peneira de alta frequência. Essa tecnologia ela é relativamente nova, né? O britador de mandíbulas, os britadores cônicos, eles são amplamente utilizados e já existem há muitos anos. O uso de HPGRs na área de construção, na área de agregados para a construção civil, ele é relativamente novo. Começou também por meados dos anos 2010. E a Metso foi pioneira nessa tecnologia no Brasil e no mundo no uso em agregados, tá? De maneira eficiente. Então, ele acaba sendo uma boa alternativa quando eu quero ter alta redução, com custos operacionais controlados, melhoramento na forma da partícula, no formato dessa pedra. Então, isso para o remineralizador, obviamente, não tem nenhuma finalidade, mas para outras aplicações do agregado, o formato da pedra na mistura do concreto e do asfalto, ele importa. Então, essa máquina consegue gerar para a gente um agregado dentro de especificações bem claras de formato de grão. A produção de microfinos ela é controlada. Os outros processos de geração de finos que eu mostrei lá atrás, eles acabam acentuando a produção de microfinos. E isso, para algumas finalidades da construção civil, é nocivo. Então, eu preciso tratar depois esse material para sacar esses microfinos. No caso do remineralizador, é o contrário. Eu quero bastante material fino. Então, quanto mais fino ele fizer, melhor. Então, acaba sendo uma máquina muito eficiente nesse sentido. É uma máquina que ela é altamente tolerante à umidade, então o minério úmido para essa máquina não tem nenhum problema, ao passo que em outras tecnologias essa umidade ela tem que ser controlada, chega ao ponto de uma umidade excessiva não poder operar. O HRC ele já é muito menos sensível a essa umidade. E o custo dele de desgastes e eficiência energética em redução é muito otimizada também. Bom, aqui a gente tem um jeitão de como ele é na prática, os principais componentes aqui, né? Então, basicamente, aquilo que eu comentei, de você ter um rolo pivotado e o outro fixo. E aí você faz aquele efeito de quebra-nozes. O braço hidráulico que faz a compressão, ou seja, toda a força hidráulica vem desses 2 braços hidráulicos superiores. E por dentro, o que a gente vê é essa parte do equipamento tendo contato com o minério. Todo o resto aqui, a parte interna, né? Todo o resto ali não tem contato com o minério. Quem faz o esmagamento é essa capa do rolo aqui. Tá? E voltando a essa figurinha, né? Por que eu coloquei ela de novo? Porque a força, a pressão exercida sobre a rocha ela é tão grande que mesmo a rocha seca, quando eu tenho o produto que sai dessa força de compressão aqui, ele tem esse formatinho aqui, como se fosse um aglomerado de rocha. Parece que não britou, mas na verdade essa rocha ela sofreu tanta compressão que ela se aglutinou com outras partículas. Na correia o que vocês vão ver saindo é aquilo ali, ó, parece que tem um pouco de pedra no meio. Aí você fala, poxa, essa máquina está muito aberta, ela não está produzindo, não está quebrando o suficiente. Mas isso aqui com a mão você esfarela, então só no transporte e depois, ao passar pela peneira, esse material vai desagregar e vai ficar solto. Tamanha a força de compressão, né? Então, por que essa máquina é tão eficiente, tanto para o remineralizador quanto para outros finos da construção civil? Quando eu alimento essa máquina, eu tenho uma região aqui em cima, que é a zona de pré-compressão. Nessa região, o movimento do rolo, movimento concêntrico, ele faz com que as pedras comecem a se revolver uma contra a outra. E aí você tem um trabalho de forma, ou seja, você começa a cubicar essa pedra, ela deixa de ser alongada, ela deixa de ser chapinha, e começa a ir quebrando e lapidando. E depois chega um ponto aqui, que é a zona realmente de compressão, que é onde ela tem a pega do rolo, e aí ela sofre toda a pressão de compressão que o rolo vai fazer nela. Bom, e a rota de processo que a Metso sugere para o remineralizador, com base nessa tecnologia do HRC? Então, hoje, a rota de processo que a gente sugere para o produtor de remineralizador é a seguinte.
A britagem, ela tem que entregar para a minha linha de moagem, a gente fala sempre numa linha paralela, ou seja, ela não está interligada, interdependente com o processo de produção de brita, ou outras etapas do processo. Ela tem que ter um elo, ela tem que estar ligada, mas ela tem que ter uma independência dos processos anteriores. Então, a gente fala em você ter um reservatório, um pulmão, um estoque de material de 0 a 19 milímetros, ou seja, 3/4 de polegada a 0, mas o ideal para a produção de remineralizador seria diminuir ainda mais, exigir um pouco mais da planta de britagem para que você possa gerar um material abaixo de 12 milímetros. Nos testes que a gente fez, essa é onde a gente teve a melhor performance, eu vou mostrar na sequência aqui. Então, basicamente, você vai alimentar esse material numa caixa dosadora, e isso é importante para a operação do HRC, ele tem que ser dosado, ele não pode ter intermitência de alimentação, precisa ter uma alimentação constante. Esse material, eu posso ou não, a depender do comportamento do minério, ter um destorroador na sequência, para justamente ajudar a desfazer aqueles torrões que eu mostrei anteriormente. Passo isso numa peneira e fecho o circuito. Circuito bem simples, produzindo remineralizador, o corretivo agrícola. A gente tem alguns trabalhos com calcário para gerar o calcário corretivo, o pó de calcário corretivo, com esse processo em substituição aos tradicionais moinhos de martelo. O calcário tem uma característica que ele é um material pouco abrasivo, então em algumas aplicações essa solução ela acaba não se pagando no tempo que se deveria, então acaba não sendo viável, mas em outras soluções onde o calcário é um pouco mais abrasivo, isso acontece bastante na região do Mato Grosso, ali, região de Nobres, Primavera do Leste, nesse entorno ali, os calcários que ocorrem nessa região são bem mais abrasivos do que em outras regiões do Brasil. Então, para essas regiões, sim, essa solução aqui pode ser bem interessante. Então, o que tem que ter, qual é a cara que tem que ter uma planta de britagem e de produção de remineralizadores? Você vai ter sua jazida, um desmonte que pode ser mecânico, hidráulico, por detonação, enfim, do jeito que for. Transporte até a planta, passa por uma etapa de britagem primária, passa por uma etapa de britagem secundária, possivelmente uma terciária no cone, e em seguida eu passo pela parte da moagem com HRC para fazer a classificação e gerar o meu produto final. Então essa seria a combinação. Por que é secundário ou terciário ali? Porque em alguns tipos de minério, eu consigo trabalhar até com 2 etapas de britagem antes da moagem e eu consigo atender bem essa linha de remineralizador. Outros tipos de minério vão exigir um pouco mais de trabalho na britagem para entregar um material um pouco mais afinado para a moagem ser mais eficiente. Essa aqui é a foto de um processo real, né? Uma planta de um parceiro nosso, um cliente nosso. Então ele tinha a planta de britagem convencional, com etapa primária. A rebritagem aqui, vocês podem contar, tem 3 cones, ou seja, é uma rebritagem bem ampla, né, para a produção de agregados. E ele tinha lá um estoque de material de 19 a 5 milímetros e um excedente de produção de 0 a 5. E aí o que ele fez? Ele montou, paralelo à planta, um circuito, onde ele tinha uma caixa de alimentação, que fazia a alimentação do britador de rolos naquela estrutura ali. Ele tinha, na época, um moinho de martelos fazendo esse trabalho, era muito pouco eficiente, gastava muito para fazer. O que a gente fez? A gente usou esse próprio moinho como um destorroador. Então, a gente deixou ele aberto, eliminou a grelha, ele está ali só para dar um tapa naquele cake e desfazer aquele cake. Então, ele não está ligado à produção. Ele está apenas fazendo esse trabalho. Então, aproveitou essa estrutura dele e o fechamento em algumas peneiras aqui que ele montou para fazer isso. E a alimentação ele trazia de caminhão. Traz, né? Essa planta está em operação hoje. Esse é um exemplo. E aonde que a alimentação ela vai nos dar o melhor desempenho? Então aqui eu tenho uma simulação feita com dados de um minério que a gente analisou em laboratório. Então, a gente simulou o processo com 3 cenários, né? Uma alimentação aqui de 0 a 19 no primeiro cenário, uma alimentação de 0 a 11 e uma alimentação de 0 a 6, ou seja, já estou alimentando bem fino na última lá. Mesmo equipamento, mesma pressão de trabalho, mesmo espaçamento entre rolos, tudo igual. Mesmo tipo de peneira. O que a gente consegue perceber? Em termos de curva, quando eu alimento com material de 0 a 19, eu tenho uma produção um pouco menor, ou seja, eu vou exigir mais do moinho para fazer a redução desse minério, porque eu estou alimentando mais grosso, mas eu estou atendendo a norma, ó, o passante em 0,3 em 59%, com uma produção de 38 toneladas. Quando a gente vai para o material de 0 a 11, eu tenho uma produção um pouco maior, 42 toneladas,
E eu estou ainda superando o ponto 0,3 da curva até mais. Eu estou até melhor do que deveria, ou seja, mais fino. O que eu poderia fazer aqui nesse caso para aumentar minha produção? Como eu já estou gerando mais fino aqui embaixo, eu poderia, por exemplo, trabalhar com uma grelha de fechamento de circuito, uma tela de fechamento de circuito um pouco mais aberta. Nessa simulação está sendo ensaiado com 1,2 milímetros de fechamento de circuito. Eu poderia ir a 1,5, 1,6. Com isso eu teria uma taxa de produção maior, ainda dentro dos parâmetros da curva. E simulamos também com material já bem fino entrando no britador, 0 a 6. Tivemos a maior produção, de fato, mas percebam que eu tenho uma leve redução no passante em 0,3. Ó. Por que a gente entende? O que nos faz chegar? Que conclusão isso nos fez chegar? Que o HRC, assim como o britador cônico, que é uma tecnologia bem tradicional, ele vai ter alguma dificuldade de moer a pedra em câmaras extremamente adensadas de britagem. Ou seja, quando eu gero material de 0 a 6, entrando entre os rolos aqui, eu não tenho praticamente vazios entre as partículas. Então, na hora que eu comprimo essa partícula, ela não tem para onde romper e expandir. E aí, com isso, eu tenho um afastamento maior de rolos, né? Os rolos estão sendo comprimidos com pistões hidráulicos, e esse adensamento excessivo na câmara gera um afastamento desse rolo. E aí, a consequência é que a minha curva acaba sendo ligeiramente mais grossa do que se eu alimentasse com um material um pouco mais grosso. É o efeito contrário. Quando eu gero um material de 0 a 11, foi onde eu tive o melhor desempenho. Bom, esse é o processo que a gente tem testado amplamente em laboratório. Temos tido bons resultados. Alguns dos nossos clientes estão processando dessa forma, com algumas variações por conta das características de cada tipo de minério. Mas essa é a rota de processo que a gente entende que é a mais adequada e a mais eficiente para a produção. Era isso que eu queria passar para vocês. Deixo o meu... Bom, só para destacar aqui, deixo aqui meu contato. Fico à vontade para vocês, para entrarem em contato, me procurar, trocarem ideia. Eu estou rodando sempre essa região norte, Mato Grosso do Sul e o Maranhão, mas a gente, no nosso time, a gente é bem... está sempre trocando muita figurinha, estamos sempre juntos, podemos direcionar para qualquer região do país aí que vocês precisarem, de onde vocês forem. Deixa eu passar para o lado de lá, peraí. Aqui eu não atrapalho ninguém, não tem nada aqui. Bom, gente, é isso, agradeço a atenção, agradeço o interesse de vocês, a Metso está à disposição e é isso aí, um bom resto de evento para todo mundo.